A paz do Senhor, professores da classe Juniores. Que bom que você está aqui. Eu sou o tio Isaías. Estamos de volta com as pré-aulas aqui nesse canal. Pré-aulas bem objetivas, com materiais para você imprimir e usar na tua aula, para que verdadeiramente você tenha uma aula extraordinária. Estamos na lição 3 da nossa revista CPAD, desse terceiro trimestre, a classe Juniores. E nós vamos falar hoje sobre o primeiro juiz de Israel. Vamos relembrar para as crianças, óbvio, o que falamos na lição passada para que elas não esqueçam. E aí nós damos continuidade falando sobre o nosso tema dessa semana da lição 3. Já quero te lembrar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque temos aula da classe primários e aula da classe juniores. Então vamos lá. Eu quero aqui destacar para vocês que essa nossa pré-aula é bem objetiva e eu acredito que você está aqui com esse objetivo também, de ter algo rápido que esclareça, que te ajude a ter uma aula top aí para as tuas crianças, para os teus juniores. A minha aula aqui com os professores de juniores precisa ser objetiva porque a aula na sua escola bíblica infantil também precisa ser objetiva, sem enrolação, sem conversinha fiada, sem perca de tempo. Aproveita essa oportunidade para ensinar a palavra de Deus com clareza, com dedicação. E quando eu falo com dedicação, eu acredito que você está aqui assistindo esse vídeo, mas você já abriu sua Bíblia, já leu o texto, já procurou entender o contexto, você está por dentro ali do texto em si, para que você possa ensinar com certeza o que o Senhor quer falar ao coração das crianças, o que a lição está propondo aqui. Então, nós vamos falar sobre o primeiro juiz de Israel, que foi Otoniel, e nós vamos aqui destacar alguns pontos dessa história, como você pode falar para as crianças, e o nosso maior objetivo aqui, o maior objetivo desta lição, destacado inclusive na sua revista, é para que as crianças entendam o poder da oração, do clamor ao Senhor. Porque a Bíblia diz que quando o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor, o povo que vivia nessa inconstância, né? Você já deve ter percebido que o povo de Israel ficava nessa inconstância. Uma hora estava com Deus, outra hora estava com os ídolos, uma hora andava com Deus, outra hora virava as costas para Deus. Então eles viviam essa inconstância, mas aí o Senhor dava oportunidades e dessa vez não foi diferente. O povo se desviou dos caminhos do Senhor, mas a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor e o Senhor respondeu à oração do povo. Então vamos identificar aqui no texto. Abram a Bíblia de vocês aí e acompanhem comigo. Juízes capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Aserá. Já no versículo 7, a Bíblia fala sobre isso que acabamos de comentar, né? Que o povo de Israel, mais uma vez, os israelitas, mais uma vez, abandonaram o Senhor, fizeram aquilo que o Senhor reprova, desobedeceram ao Senhor. E aí você vai destacar para as crianças, né? Você vai... eu trouxe aqui algumas imagens que eu vou deixar disponível. Você vai falar para as crianças, olha, eles abandonaram o Senhor, mais uma vez adoraram a outros deuses, né? Prestaram culto a Baal, prestaram cultos a outros deuses e fizeram aquilo que o Senhor reprova, o que é idolatria. É sempre bom, no decorrer da tua aula, você não contar apenas a história, porque eu vou dizer aqui mais uma vez o que eu sempre falo nas minhas ministrações, nas minhas capacitações presenciais com os professores. Eu sempre digo, olha, você que é do Ministério Infantil, professor de escola bíblica infantil, eu sei que as pessoas não entendem a tua missão, que as pessoas não entendem o nosso real objetivo no Ministério Infantil. Nos chamam de animadores de plateia, acham que estamos lá só para cuidar das crianças, só para sermos babás. Eu sei que, pessoal, muita gente acha isso, mas independente do que as pessoas achem, se acreditam ou não no ministério que o Senhor confiou em tuas mãos, você precisa ter a certeza para o que o Senhor te chamou. E você não foi chamado para ser um contador de histórias. Você foi chamado para conduzir crianças na palavra de Deus, para conduzir crianças a conhecerem Deus, a terem experiências com Deus. Então você tem uma oportunidade única. E não perca tempo apenas contando uma história.
Se você for professor da escola bíblica infantil e você achar que o teu único objetivo é contar uma história, você está perdendo um bom tempo aí. Sabe por quê? Porque história as crianças ouvem. História as crianças ouvem na internet, ouvem na escola. História bíblica as crianças podem ouvir assistindo um desenho, assistindo uma série, mas você precisa fazer a aplicação do texto, a aplicação daquilo que está escrito. E aí, quando você for falar da idolatria do povo, que eles desobedeceram, que eles fizeram aquilo que o Senhor reprova, você vai falar da idolatria dos dias de hoje. Você vai dizer, crianças, nos dias de hoje o Senhor ainda reprova a idolatria. E quando a gente fala de idolatria, aí as crianças, quem sabe as crianças, vai pensar logo na idolatria de imagens, de escultura, naquilo que a gente já conhece. Mas aí você vai destacar para as crianças que idolatria não é só aquilo que certa religião faz, certas religiões fazem, mas é tudo aquilo que colocamos acima do nosso Deus, tudo aquilo que se torna prioridade em nossa vida, que não é Deus, que não faz parte de nada do que Deus nos ensinou a fazer, como a oração, a leitura bíblica, a nossa vida devocional. Tudo aquilo que toma o espaço de Deus em nossa vida, isso é idolatria. Isso é idolatria. E as nossas crianças precisam entender isso, ainda mais os juniores, que já estão naquela fase, entrando na pré-adolescência, gostam muito de celular, de redes sociais. Você precisa mostrar para as crianças que o Senhor ainda reprova a idolatria. E que a idolatria não é só adorar uma imagem de escultura ou ídolos, mas são coisas do nosso cotidiano que são normalizados, mas que é idolatria. E aí você precisa fazer essa aplicação para as crianças, usando essa imagem para que ela seja inculcado na mente dela aquilo que você está ensinando, aquilo que aconteceu na história bíblica, mas você precisa fazer a aplicação para ela. E quando eu falo de aplicação, você pensa, aplicação, Tio Zé, eu faço no final. Não, aproveita o momento, você está ali começando, já vai fazendo a aplicação, já vai ensinando para as crianças, para que aquilo se torne uma conversa, para que aquilo se torne um momento bom e não apenas uma contação de história, ok? Então vamos lá? O versículo 7 falou sobre isso, que os israelitas abandonaram o Senhor, fizeram aquilo que o Senhor reprova. Aí o versículo 8 diz: Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia. E aí o Senhor fez com que o povo sofresse as consequências das suas escolhas, do seu pecado. Então, era plano de Deus, era propósito de Deus, estava no coração de Deus. Fazer aquilo com o povo, entregar eles nas mãos de um rei mau que não adorava ao Senhor, não era. Mas quem escolheu isso? Foi Deus, foi o povo. Então o povo fez aquilo que desagradou ao Senhor, o povo andou por um caminho que não agradava ao Senhor, desobedeceu a palavra do Senhor, desobedeceu os mandamentos do Senhor, e aí o que o Senhor fez? Permitiu que eles sofressem as consequências. E qual foi as consequências de tudo isso? O Senhor parou de estar com o povo. Porque vamos lembrar para as crianças, desde quando o povo foi tirado do Egito, o Senhor estava com eles, protegendo, vencendo guerra por eles. Mas todas as vezes que o povo desobedecia ao Senhor, o Senhor se afastava do povo. O Senhor permitia que o povo perdesse batalhas, permitia que o povo estivesse sozinhos, sozinhos, porque eles estavam distantes do Senhor. E era um povo que não era um povo guerreiro, foi um povo que viveu a vida inteira escravizado. Era um povo que a vida inteira não estavam sendo treinados para serem soldados. Então, muitos não sabiam lutar. Claro, diante de muitas lutas que eles tiveram, foram aprendendo a lutar, venceram batalhas e ganharam essa habilidade. Mas, voltando lá do início, né, não era um povo guerreiro, soldados, valentes. Não, era um povo que vivia escravizado, triste, abatido, 430 anos preso no Egito. Mas aí o Senhor tirou-os de lá, protegeu eles, venceu guerra por eles, ensinou a eles muitas coisas, mas toda vez que o Senhor se afastava deles, e o Senhor não se afastava deles porque ele queria, porque o Senhor estava sempre lá, o propósito do Senhor era sempre estar perto deles, mas eles viravam as costas para Deus. No versículo 7,
Fala aqui, eles fizeram o que o Senhor reprova e eles esqueceram do Senhor. Então não foi o Senhor que esqueceu do povo, foi o povo que esqueceu do Senhor. Então, tudo isso foi consequência do pecado. Lembre isso para os teus juniores. Consequência do pecado. Toda escolha que fazemos tem suas consequências. Se virarmos as costas para o Senhor, para fazer aquilo que não agrada ao Senhor, se virarmos as costas do Senhor para pecar, se virarmos as costas do Senhor, as costas para o Senhor, para desobedecer, falar palavrão, mentir, você vai citando algumas coisas da faixa etária dos juniores, né? Aquilo que é comum a essa faixa etária fazer. É perder tempo com outras coisas ao invés de estar com o Senhor e esquecer do Senhor, é ter em nosso coração deuses além do Deus poderoso a quem servimos. Então, cite como exemplo, vou pegar aqui, esse Deus aqui, esse Deus celular, é um Deus. Tem se tornado um Deus, um Deus, um ídolo no coração de muitos crentes. Não só crianças, adultos também. Mas faça essa aplicação. Olhe, se esquecerem do Senhor, virarem as costas para Deus, haverá consequências. E qual foi a consequência para o povo naquela época? O Senhor os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia. E eles passaram, vamos lá, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Durante 8 anos, eles viveram essa aflição de estarem sob o domínio do rei da Mesopotâmia. E aí você vai mostrar essas imagens para as crianças, todas essas imagens bem legais, né, gente? Essas imagens vai estar disponível para você aí no link que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário, certo? Então isso aqui você vai falar, você vai contar a história, isso aqui é para facilitar, mas você vai fazendo a aplicação. E o versículo 9 diz assim: Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Então, pode ver aqui na imagem, vai mostrar o rei e vai mostrar aqui o povo clamando ao Senhor, clamando, pedindo socorro, ajuda ao Senhor, porque eles caíram em si e tudo aquilo que eles estavam vendo, olha, depois de 8 anos, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu, o Senhor atendeu a oração do povo, os livrou da aflição que eles estavam vivendo, do rei da Mesopotâmia, e o Senhor lhes deu um libertador. Aí você vai mostrar, o Senhor lhes deu um libertador. E quem era esse libertador? Otoniel. Estou lendo na nova versão internacional, certo? Mas o nome está correto, Otoniel. Algumas traduções vai tirar o O, aí vai ficar Otoniel, Otiniel, né? Mas é Otoniel. Se você quiser falar Otoniel, tá tudo certo, certo? Não se preocupe. E aí o Senhor deu um libertador a eles. Quem era? Otoniel, que era Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então ele foi levantado pelo Senhor para livrar o povo da aflição que eles estavam vivendo por causa da sua desobediência. Então o que fez o Senhor? O que fez o Senhor livrar o povo daquela aflição que eles estavam vivendo? A oração. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu. E aí você vai destacar nessa lição qual o nosso maior objetivo? Falar sobre a oração, que nós oramos e o Senhor nos ouve, nós clamamos e o Senhor nos ouve, o Senhor não nos deixa sem resposta, o Senhor nos responde, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco. Ele também ouve a oração de crianças, assim como ele ouviu a oração dos israelitas e mandou um libertador, que foi o juiz Otoniel, que tomou a frente do povo, que tomava as decisões pelo povo em nome de Deus, ouvia a voz de Deus, enfim. Você vai falar sobre isso, que através do clamor do povo, da oração do povo, o Senhor enviou um libertador para ajudar aquele povo, aquela nação. E aí vocês perceberam que eu nem peguei na lição, estou fazendo toda a pré-aula aqui na minha Bíblia, lendo na minha Bíblia. Eu te recomendo a fazer isso. Te recomendo a incentivar as crianças a levarem Bíblia e a lerem com a Bíblia, a acompanharem com a Bíblia. Você lê com a Bíblia a tua revista,
deve sim ser usada, fazer a atividade proposta. Tem lá todo um plano de aula proposto para você. Você está aqui só para se aprofundar melhor e ter alguns recursos adicionais, mas a nossa revista é muito completa. Mas o que eu te recomendo? Leia a Bíblia. Peça que as crianças procurem o texto, abram a Bíblia, deixe elas sentirem as folhas, o cheiro, deixe elas se apaixonarem pela palavra de Deus. Então, eu estou lendo todo o conteúdo na nossa lição nesses versículos aqui do capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9, certo? Ao versículo 11. Todo o conteúdo da nossa lição está aqui. Então, aproveite o conteúdo que está na nossa lição, faça o que está proposto, as atividades propostas, mas use a sua Bíblia. Eu conheço professores que vão para a escola bíblica que leem apenas o que está na revista, leem lá a revista, o texto corrido e pronto. E passa a atividade. Gente, em nome de Jesus, isso não é o nosso objetivo. Eu sempre falo lá no meu Instagram, esses dias puxei a orelha dos líderes sobre o poder da palavra. O poder da palavra. Se você não me segue lá no Instagram, @tioisaiasmelo, hoje, inclusive, eu postei uma foto de uma ministração, o quanto eu acredito no poder que essa palavra tem. O poder que a palavra de Deus tem. Então, deixe fluir o poder da palavra nas tuas aulas. E você vai ver crianças que amam a palavra de Deus. E aí nós utilizamos recursos para facilitar, mas sempre fazendo a aplicação. E o povo clamou, o Senhor enviou o libertador, Otoniel, para tomar as decisões pelo povo, tomar a frente do povo, e Otoniel lutou, guerreou e venceu. Venceu aquele povo inimigo do povo de Deus e os libertou de lá. E aí, no versículo 9 diz, no versículo 10 diz, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel, e foi à guerra. E o Senhor entregou a Otoniel, o rei da Mesopotâmia, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Então, Otoniel era alguém que tinha nele o Espírito de Deus. Otoniel, ele tinha o Espírito de Deus em sua vida. Ele não venceu o povo, não foi somente pela sua força, porque ele era um guerreiro, porque ele era valente, não. Ele venceu porque o Espírito de Deus estava com ele. Venceremos as nossas guerras, venceremos os momentos difíceis na nossa vida, porque o Espírito de Deus está conosco. Venceremos todas as batalhas, aquelas batalhas que a gente olha e acha que não tem solução. Venceremos se Deus estiver conosco, se a sua presença, se o Espírito Santo estiver conosco, nos guiando, nos direcionando, assim como foi com Antoniel. E aí, nós vamos aplicar isso para a vida das crianças. Você fica preocupado, estuda para a prova, fica preocupado, ai meu Deus, será que eu vou passar? Será que vai dar certo? Será que eu vou tirar uma nota boa? Você tem o Espírito de Deus. Se você fez sua parte, se você estudou, se você se dedicou a aprender o conteúdo daquela prova e você pedir ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar, o teu amigo Espírito Santo. Assim como esteve com Toniel, que venceu aquela batalha, que guerreou, que liderou o povo e guerreou contra os inimigos daquele povo, que afligia aquele povo. O Senhor estava com ele e o ajudou. Assim também o Senhor estará conosco para nos fazer vencer o pecado, a mentira, o engano, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que vem para nos afligir, o Senhor está conosco. E aí a lição, ela pede para que, tem proposto, né? Para fixar o objetivo que nós temos aqui com as crianças, a gente mostra uma imagem de alguém orando, e eu gerei aqui uma imagem para você e vou disponibilizar todas essas imagens, eu vou disponibilizar para vocês, de alguém orando, e conte a sua experiência de uma oração que você fez, o Senhor te ouviu, o Senhor te respondeu, e peço que as crianças contem também essa experiência, caso elas tenham. Se elas não têm, incentivem elas a fazerem prova de Deus, né? A orarem, a pedirem, a buscarem ao Senhor em algo que elas precisam, que elas necessitam em sua vida espiritual, em sua vida material, aquilo que elas possam ter, aquilo que elas desejam, aquilo que ninguém mais pode fazer, mas o Senhor pode, por uma cura, para serem batizadas com o Espírito Santo. Enfim, incentivem as crianças a orar. E aí eu quero mostrar aqui para vocês algumas dinâmicas que você pode utilizar para a oração. Eu vou deixar aqui a imagem do lado para que você se atente. Você pode procurar esses materiais na internet ou fazer você mesmo
manualmente, porque são dinâmicas bem simples. A primeira dinâmica é o boliche da oração. E o boliche da oração, como funciona? Você cria uma bola, ou você pega uma bola, confecciona, não sei, uma bola, e você coloca nessa bola a palavra oração. E o que vai ser os pinos do boliche, né? Você vai colocar garrafinhas, e cada garrafinha dessa vai ter uma palavra que nós vamos retratar, tipo a tristeza, a ansiedade, o medo, enfim, você vai colocar nessas garrafinhas essas palavras negativas e você vai pedir para que as crianças joguem essa bola, e o que está escrito na bola, oração, e essa bola vai derrubar a tristeza, vai derrubar a ansiedade, o medo, e qual vai ser a aplicação dessa dinâmica? Lembre-se que sempre tem que ser feita a aplicação, nada é sem propósito na escola bíblica infantil, no ministério infantil. Você vai falar que a oração, através da oração, a criança pode vencer os momentos de tristeza, os momentos de dor, os momentos de aflição, de medo, de preocupação. Através dessa dinâmica, você vai conseguir ensinar isso. Outra dinâmica é a amarelinha da oração. Você monta a amarelinha no chão, você pode desenhar no chão com giz, se você tiver um local aí na sua igreja, algum pátio que você possa fazer isso, né, com giz. Caso você não tenha, só tenha a sua sala, você pode montar em cartolina ou imprimir a palavra, colocar no chão, né, e fazer o desenho da amarelinha com fitas adesivas coloridas, enfim. Use a tua criatividade e em cada quadrado dessa amarelinha você coloca um objetivo para orar. Então, orar pelos missionários, orar pela família, orar pelo pastor, orar uns pelos outros. E a criança vai pulando e onde ela parar, ela vai fazer uma oração. Muito legal essa dinâmica, muito interativa. E você vai incentivar as crianças a fazerem isso em casa. Não sei se com a amarelinha, mas sempre lembrar de orar uns pelos outros. Né? Mas no momento que a criança caiu, um exemplo, orar pelos missionários. Ali ela deve fazer uma oração pelos missionários dessa igreja local, pelos missionários que foram enviados, enfim. Outra dinâmica é o dado da oração, que a criança vai jogar o dado e nesse dado vai ter os objetivos de oração também, igualmente a amarelinha. Conforme a criança for jogar, ela faz aquela oração, certo? E a caixinha da oração, que é uma dinâmica, inclusive, indicada pela nossa lição. E eu separei aqui uma caixinha, você pode personalizar uma caixinha caso você consiga. Caso não consiga, eu trouxe aqui só um exemplo. Você vai separar alguns papéis, vai pedir para que a criança coloque um pedido de oração. Essa criança vai dobrar o pedido de oração, você vai garantir para ela que ninguém vai ler, que ninguém vai ver, então ela fica despreocupada enquanto a isso. O ideal é que seja uma caixinha lacrada, tá? Eu estou mostrando isso aqui só como exemplo. E a criança vai colocar aquela oração, aquele pedido de oração que ela faz lá naquela caixinha. Depois que todas fizerem isso, você vai fazer uma rodinha de oração, vai orar por aqueles pedidos e você vai levar essa caixinha para casa e vai continuar esse propósito de oração por cada pedido que está ali. Por mais que seja simples o pedido, às vezes a criança vai ficar, não sei o que pedir, eu não sei o que pedir. Mas aí você vai incentivar, você vai dando exemplos, você vai contando experiências. O importante é que você crie um momento ali onde as crianças sintam-se confiantes em desabafar contigo, em falar contigo, e que elas entendam que a oração delas tem um poder especial, um poder que o dinheiro não tem, um poder que nada nessa terra pode dar, mas a oração, os nossos joelhos dobrados, ele tem um poder inigualável. O poder que libertou o povo das mãos do rei da Mesopotâmia, que afligia eles, o poder que libertou o povo lá do Egito, né, por 430 anos, mas eles clamaram ao Senhor, o Senhor também mandou um libertador, Moisés. E aí você vai contar experiências da sua vida, experiências atuais, não só da Bíblia, mas também atuais, para que elas entendam que o Senhor ainda é o mesmo, tá bom? Te peço já para se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, deixa o seu like, me segue lá no Instagram, @tioisaiasmelo, e eu te espero na nossa próxima pré-aula, lição 4 da classe de juniores. Bom, Deus abençoe. Tchau, tchau.